pessoal, meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga clínica infantil e hoje eu vou conversar com a doutora Isabel a respeito do abuso contra criança e adolescente. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar e a gente vai voltar para discorrer sobre esse assunto que é tão importante hoje na sociedade. Se apresenta aí para a gente, Bel, por favor. Ei, pessoal, eu sou a doutora Isabel, eu sou advogada, eu sou especialista em ciências penais, atuo nessa área criminal e também sou membro e professora do Direito na Escola. A gente vai falar um pouquinho sobre o abuso sexual infantil, trazer algumas informações super legais para vocês e eu espero que vocês fiquem com a gente e acompanhem o vídeo até o final. Pois é, para a gente dar início a esse vídeo, né, é importante falar sobre a campanha que o Brasil, né, tem a respeito do Maio Laranja, que é exatamente a data e o mês que representam esse assunto, né? Então, por que ele surgiu? Surgiu porque uma criança, há alguns anos atrás, foi sequestrada, violentada, assassinada no mês de maio, no estado de Santos, e em resposta a isso, surgiu uma lei federal, a Lei 9.970, no ano de 2000, que decretou o mês de maio, né, defendendo esse assunto, né? Então, a cor laranja também se deve por representar a inocência das crianças, né? Então, a gente vai falar um pouco a respeito disso e começar dizendo da interlocução entre as nossas profissões, né? Tanto da área da psicologia quanto do direito. Tudo isso se deve a partir do momento em que nossas profissões, né? A gente atua a favor da contribuição, da proteção da saúde das crianças e dos adolescentes, né? Então, vem o surgimento do ECA, a Bela poder explicar melhor, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí a gente consegue fazer essa entendão que é necessária e importante dentro da nossa sociedade. É isso mesmo, Lu. A gente já tinha uma garantia a respeito dos deveres das crianças e do adolescente na nossa Constituição Federal, né, que colocava que era dever do Estado assegurar a criança e o jovem adolescente, né, a segurança, colocá-los a salvo de toda forma de discriminação e violência, mas também não era suficiente. Então, a gente vem aí com a criação do ECA em 1990 para colocar mesmo as crianças e adolescentes como pessoas que detêm mesmo que sejam titulares de direitos e garantias fundamentais, né? Então, o ECA ele vem trazer essa segurança, até mesmo jurídica, para as nossas crianças e adolescentes, que não estava sendo suficiente só com a Constituição. Então, assim, foi um ganho para o nosso país e para as nossas crianças e para o adolescente, né? E a partir disso eu também já dou o conceito aqui para vocês do que é criança e adolescente segundo o ECA, né? O artigo 2º do ECA ele coloca para a gente que criança é toda aquela pessoa com até 12 anos incompletos e adolescentes são aqueles jovens de idade entre 12 e 18 anos incompletos. Então eu acho importante a gente trazer isso para a gente saber também como lidar juridicamente com essa questão. Aproveitando que, né, você está dando alguns conceitos, explica para a gente também sobre o conceito de abuso, para a gente já poder discorrer sobre esse tema. Isso, então, o abuso sexual infantil, ele é qualquer envolvimento de uma criança ou adolescente em uma atividade sexual que ela não compreenda, não consente, normalmente dentro de uma relação de confiança, de poder, de hierarquia, né? E assim, é importante falar que nem sempre ela está ligada a um ato de violência. Pode ser apenas um beijo, um toque lascivo, né? Às vezes não deixam marcas. Então, o abuso ele vem de várias maneiras, né? E isso é importante a gente colocar também. E é muito necessário, né, essa fala dessas relações de hierarquia, relações de poder, né? Porque acontece muito na nossa sociedade, né? Tanto que é um assunto que é notório, que a gente precisa falar, quanto mais a gente falar, mais as pessoas vão ter esse embasamento, né? Tanto jurídico quanto psicológico também, para poder trabalhar com as crianças, né? Então, essas relações de poder, gente, elas são feitas de várias formas, assim, né? Tanto dentro das relações familiares, normalmente é muito, muito comum que os abusos aconteçam com pessoas que as crianças e os adolescentes confiam, né? Então, às vezes, é de um
tio, de um pai, de um professor, né, de um treinador, sempre mantendo essa hierarquia, porque a criança confia nessa pessoa, né? E muito comum ser de pessoas que são conhecidas da família e da própria criança. Né? Então, assim, realmente é muito importante ficar atento e mostrar para a criança e para a adolescente que ela tem algumas situações em que ela pode observar essas relações de poder. Né? Então, é importante a gente saber do comportamento da criança e do adolescente. Né? Assim, a gente acha que a criança e o adolescente não consegue verbalizar, eles talvez não digam com as nossas palavras, né? Porque muitas das vezes eles nem sabem o que aconteceu. Né? Eles não têm esse entendimento que nós adultos temos. Né? Isso só vai aparecer depois, quando ele tiver um entendimento sobre a sexualidade, né? Sobre o que foi feito, mas pode gerar traumas e comportamentos na criança que é notório para nós, né? Então, por exemplo, a criança começa a regredir no comportamento dela, nota baixa na escola, agressividade, insônia, fazer xixi na cama, né? Assim, tem vários comportamentos que a criança vai falando, vai mostrando para os pais ali, né? O que acontece? A criança vai sentindo tanto medo, tanta insegurança, que esses comportamentos vão surgindo. Né? É claro que não é um comportamento, mas é muito importante o diálogo da família, né? Entre os pares mesmo, entre os familiares, para a criança poder verbalizar. Então é importante dar voz para essa criança, mostrar que ela está ali num lugar seguro, lugar protegido, né? Para poder falar sobre esse assunto, né? Exatamente, Lu. E eu trago aqui também uma questão importante de colocar, inclusive, as escolas, os professores também como agentes a serem que tem esse condão de observar, né, a criança e o adolescente, né? Recentemente eu peguei um caso que a professora viu a alunazinha dela de 5 anos introduzindo um lápis, né, no órgão sexual dela. Então, assim, a professora reportou à mãe, né? A professora notou essa mudança de comportamento. É claro que os psicólogos da escola foram chamados, isso foi abordado entre a família, né? Mas assim, quão importante é o papel do educador, da escola, nessa luta contra o abuso sexual infantil, né? Então, assim, isso inclusive é um dever legal que as escolas têm. Né? Assim como o médico, assim como o psicólogo, o professor, se souber, né, de que seu aluno está sofrendo um abuso, ele tem um dever legal, no sentido jurídico da palavra, de reportar aos órgãos competentes. Então, a escola ela tem uma atuação de fundamental importância nessa luta contra, né, nessa luta de combate mesmo ao abuso sexual infantil, né? Então, aos educadores, eu deixo esse recado que, assim, eles podem responder legalmente, inclusive, se não fizerem, né? A criança e o adolescente, quando eles estão na escola, eles estão ali aos cuidados dos professores. Então, naquele momento, a criança e o adolescente, os professores, eles têm o condão, o dever de prezarem pela né, integridade física, psíquica, intelectual do seu aluno, da sua criança e do seu adolescente. Essa questão da educação ela é importante em todas as áreas, né? Principalmente também dentro desse assunto, é muito importante a gente falar sobre a prevenção da questão da sexualidade, né? Assim, então, no que sentido que eu falo isso, né? A gente ensinar para os alunos sobre a educação sexual, né? É um assunto que é muito polêmico na nossa sociedade hoje em dia, né? Mas ele é muito importante, porque quando a gente ensina os limites do próprio corpo do adolescente, da própria criança, ela vai compreender o que pode e o que não pode fazer, né? Então, quando a gente ensina para a criança que não é não, que meu corpo, minhas regras, né, que ela tem o direito ali dela não querer sentar no colo de alguém, ou não querer beijar, ou não querer abraçar alguém,
você dá autonomia para essa criança reconhecer o que ela sente, né? Tanto as emoções também. É muito importante a gente falar sobre isso, né? E mais ainda, é importante a gente nomear as partes do corpo, né? Então, explicar para a criança o que é parte íntima, né? Falar que é aquilo que fica perto, o que não pode fazer, né? É realmente explicar para a criança. Porque se ela tiver essas curiosidades também, né, Bel? Uma coisa que acontece muito, ela vai jogar na internet. Então, se não tiver esse diálogo aberto, ela vai pegar o celular, que hoje em dia todo mundo tem acesso, vai jogar na internet e vai ter material ali, adultos que vão gerar traumas, né, para a idade dela, para o desenvolvimento, né? E aí pode transformar também no adulto mais traumatizado ainda, né? Porque pode não ter sofrido algo fisicamente, mas tem aí um trauma emocional, né? E tem uma legislação também a respeito disso, né, Pel? De internet, como que fica? Sim, exatamente. Eu acho importante a gente colocar aqui também aos pais e, né, aos educadores também, para ficarem atentos aonde que as crianças e os adolescentes, aonde seus filhos estão mexendo na internet, né? Principalmente hoje em dia, que é muito comum a questão das selfies, a questão de se expor muito, né, nas redes sociais, principalmente as fotos sensuais, né? Isso atrai, às vezes a criança e o adolescente está ali fazendo, vou colocar mais na questão do adolescente, né? Está ali fazendo até mesmo sem maldade, mas isso é uma isca, né? Às vezes atrai pessoas ali que ela não vai ter uma maturidade para lidar com isso, né? Recentemente a gente teve uma lei que coloca, digamos assim, espiões, entre aspas, né? Em alguns grupos na internet mesmo, né? Uma polícia aí para poder avaliar essas questões, para poder ficar mais próximo dessas pessoas que cometem esses crimes na internet. Mas assim, a gente sabe que ainda tem muito que caminhar, a legislação é burocrática, mas existe. Isso é muito bom, né? Mas assim, nada compara ao cuidado que o pai ou a mãe, né, ou o cuidador daquela criança, do adolescente, tem que exercer. Né? Então, assim, pai, mãe, educadores, fiquem atentos ao que as crianças e os adolescentes estão postando nas redes, né? E deem uma olhada nos comentários, no tipo de mensagem que está sendo recebida, que é de fundamental importância ter esse apoio, né? E dialogar sempre com a criança, né? Eu vi esses dias falando que, sobre mesmo, em relação ao Maio Laranja, que o abuso sexual infantil, ele se alimenta da escuridão. Né, ele se alimenta do silêncio. Então, cabe a nós, né, educadores, cabe a nós, pessoas adultas, sempre que vê alguma coisa relacionada a isso, sempre que vê uma infração, a gente vai ter que falar. Às vezes a criança não tem voz, às vezes o adolescente não tem voz. Então, assim, é muito importante a denúncia, é muito importante a gente abrir espaço para essas pessoas virem nos procurar, para podermos falar por elas, né, muitas vezes. Isso é muito importante, né? Então, quando a criança e adolescente confiar esse evento, né? Essa agressão, o que ele está vivendo ali, é super importante, gente, ter um momento ali de acolhimento, de acreditar na criança, né? Na criança e no adolescente, de não duvidar do que está acontecendo, de levar ao órgão responsável, né? E de fazer essa denúncia. Então, assim, é importante esse diálogo acolhedor, para a criança se sentir ali importante no que ela quer dizer, porque já pode ser que já tenha gerado traumas ali, né? Instalarem denúncia. Então, fica aqui o recado da Disque Denúncia, Disque 100. Ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, né? E é anônimo, tá bom? E é isso. Quer falar mais alguma coisa, Bel? É isso mesmo. E também a gente tem através dos aplicativos, né? E eu acho importante isso. Então, dialoguem com as crianças e seus adolescentes, conversem, falem e coloquem à luz sempre que possível, né? Sempre que possível não, né? Sempre que vocês tiverem conhecimento, essa questão, né? E levem isso, tragam esse diálogo para casa, né? Abordem essas questões, por mais que às vezes, né, seja um pouco delicado o assunto, mas é importante. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer
né, solucionar mais questões. Obrigada. Obrigada também, Bel. Foi ótimo. Tchau, pessoal. Tchau.